Olá, pessoal, bom dia. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula aqui no nosso curso de Recursos Humanos, tá certo? Então, vocês que estão aqui assistindo a nossa aula, o pessoal aí de Curral Novo, de São Francisco, é isso, vão falando aqui, São Julião, vão falando aqui comigo no nosso bate-papo. Ó, o pessoal de Prata que já mandou aqui um bom dia. Que bom que vocês estão aqui, tá certo? As nossas aulas aqui na quarta-feira, a gente tem tido bastante feriado, né? Então, na semana passada, a gente teve um feriado também. E na nossa aula de hoje, então, é a nossa terceira aula desse segundo módulo, tá certo, gente? Então, aqui a gente, na nossa aula de hoje, dia 9 de novembro, a gente vai continuar discutindo sobre essa ideia de comunidade, a ideia do que é viver dentro de um coletivo, compartilhando espaços com outras pessoas. E também vamos falar um pouco sobre empreendedorismo, o que são cooperativas. Então é uma aula bem interessante, é um conteúdo que é a própria vivência dentro de uma sociedade, né? Aqui na nossa disciplina de projeto de aprendizagem interdisciplinar 2, a gente discute justamente conteúdos que fazem parte do nosso cotidiano, certo? Então, vão aparecendo aqui no nosso chat. Bom dia para a prof. Fátima Campelo também. Então, vão me mandando um hello aqui, tá certo? Olha, gente, o objetivo da nossa aula é a gente conseguir relacionar empreendedorismo com um processo de desenvolvimento, de progresso social, né? Quando a gente fala a palavra empreendedorismo, o que vem na mente de vocês? Coloquem aqui no nosso bate-papo. Quando a gente fala a palavra empreendedorismo, o que vocês acham que é? Para a gente começar a nossa discussão já daqui, né? É o primeiro ponto, tá certo? Ó, o Manuel Emídio, que também está aqui. Bom dia, pessoal. Olha, pela quantidade de A que tem aqui nesse chat, eu acho que vocês estão animados, viu? Ótimo, né? Porque aqui a gente, em Teresina, gente, pelo incrível que pareça, num BR-Obró, a gente está tendo uma quantidade de chuva aí que não era o esperado. Então, é só felicidade mesmo, viu? E aí, Manuel e Mitch, como é que vocês estão? Pau d'Arco, que também tá aqui. Bom dia, pessoal. Vão mandando aqui um hello. Coloca aí o nome da escola na cidade de vocês, para que a gente saiba aí qual é, tá certo? Então, coloca aí, Pau d'Arco, o que vocês acham quando a gente fala a palavra empreendedorismo? O que vem na mente de vocês, hein? Esse aqui é o primeiro ponto que eu quero abordar. Depois a gente vai entrar aqui sobre o que é cooperativismo. Mas antes, eu gostaria que vocês colocassem aqui no nosso chat. O que vocês acham, tá certo? Aí na unidade escolar de Amando Moura. Amando Moura, lá na cidade de Prata do Piauí. Ótimo, vão falando aqui com a gente, tá certo? Eu quero saber aí a escola de vocês, cadê o nome do professor presencial, para que a gente possa se conhecer. É sempre legal, tá bom? Olha, gente, eu perguntei primeiro o que é empreendedorismo, porque muitas vezes, quando a gente fala a pessoa é uma pessoa empreendedora, é a pessoa que é dona do próprio negócio, né? De cara, a gente sempre entende empreendedorismo dessa forma, mas o empreendedorismo ele vai muito além, né, de simplesmente eu ser um indivíduo que tem um negócio, uma empresa, eu presto um serviço, eu fabrico um produto. A gente vai entender que o empreendedorismo ele vai além dessa ideia de que tu é patrão, tu é o teu próprio patrão, a tua própria chefe. É assim que a gente gosta de falar, né? Que a gente entende o que é o empreendedorismo, mas a gente vai ver que vai de fato muito além disso. Manuel Emídio falou que empreendedorismo é investir em algo que tem mais habilidade. Quem disse isso foi a Giovana Freitas, lá de Manuel Emídio. Olha, eu gostei, porque olha só, Giovana, tu diz que é algo que tu tem uma habilidade, que tu
consegue perceber que tu se destaca, então dessa oportunidade tu vê algo com que tu conseguiria ganhar dinheiro, tu também relaciona a ideia com o dinheiro, ou justamente para a gente entender que, de fato, né, quando a gente é uma pessoa empreendedora, a gente vai ver aqui que envolve a questão da criatividade, de ter uma visão que vai muito além ali do comum, do que é mais conhecido. Então, geralmente, é uma característica que a pessoa também pode ser vista como criativa, inovadora, né? Pode ser uma característica. Tu diz, eu sou uma pessoa empreendedora, né? Porque eu sou uma pessoa que eu sempre vejo uma nova oportunidade com que eu possa trabalhar. Então, é justamente isso que a gente vai discutir aqui durante as nossas aulas hoje, tá certo? Aí o pessoal é de Prata do Piauí com o professor Valteres e José. Lá, Buriti dos Lopes diz, gerenciar um negócio, pode ser empreendedorismo, né? A busca do novo nos negócios, perfeito, né? Gerenciar um negócio, verdade, né? Você tem aquela capacidade de absolutamente tudo que envolve uma empresa é ali responsável por aquela pessoa, né? Porque a gente tem aquela ideia de que tu é uma pessoa empreendedora, então tu criou um negócio, tu precisa entender também de tudo um pouco. Buriti dos Lopes diz, lá na escola Luzia Seixas de Oliveira Aquino, a professora Sueli Souza. Bom dia, pessoal. Bom dia, Sueli Souza. Que bom que vocês estão aqui. Viu? Então, olha, gente, eu perguntei o que é empreendedorismo primeiro, porque a gente vai agora entender qual é a relação do empreendedorismo aqui com as cooperativas, tá certo? Então, olha só, o cooperativismo, antes de tudo, é um movimento social e econômico que une as pessoas em torno de um mesmo objetivo. Nessa ideologia, né, todos prosperam juntos, com desafios e resultados compartilhados. Então, a Buriti dos Lopes disse que hoje lá tá com muito sol, né? Gente, mas é porque Teresina, pelo menos lá onde eu moro, a gente acordou com chuva e quando eu já estava vindo para o trabalho já tá um sol insuportável lá fora. É muito impressionante, né? Mas a gente tá assim agora. Então, olha aqui, o cooperativismo. Por que eu perguntei primeiro o que é empreendedorismo? Porque eu quero que vocês entendam aqui que o empreendedorismo ele não está relacionado apenas a você ter um próprio negócio. É aquela ideia de que precisa ser algo novo, que precisa ser algo que transforme a sociedade também. Tá certo? Então, e aí, se eu quero transformar a sociedade, eu relaciono com o cooperativismo, que é um movimento social, porque transforma a sociedade, pode impactar em questões em relação à saúde, meio ambiente, conscientização social. E também é econômico, porque gera dinheiro, gera uma renda para as pessoas que estão aqui envolvidas, tá certo? E são pessoas que têm o mesmo objetivo. E eu trouxe aqui vários exemplos para a gente poder entender o que é o cooperativismo. Então, o cooperativismo ele está muito ligado ao empreendedorismo. Olha, o cooperativismo é uma prática que surgiu em 1844, no final do século XIX, e se tornou uma importante forma de associação, né, propondo diversas formas de trabalho associado como meio de alcançar objetivos em comum. Então, tu pode imaginar assim, professor, então uma cooperativa é uma empresa? É uma empresa, é uma organização, também vai prestar serviço, também vai vender algum produto, mas ela não tem um discurso de pensar no lucro, né, para aquela, tem a organização de uma empresa, a pessoa que é a dona da empresa, que responde juridicamente pela empresa, entende? O cooperativismo é uma ideia de que todas as pessoas ali são donas daquele negócio. Então, não é uma única pessoa que é responsável, que é o dono, entende? Aquela ideia de que existe uma empresa e eu sou a dona daquela empresa. Eu vou dividir os lucros, eu vou estipular o salário de cada funcionário.
né? Geralmente é assim, uma empresa, organização, administração, é claro, obviamente, tudo baseado nas leis trabalhistas, é para ser, né? Então, aqui na cooperativa, não, as pessoas, elas são, todas são donas, né? Para a gente poder resumir, para a gente poder entender. Manuel Emídio tá falando, ó, que a Giovana Freitas está lá, a Elis, o Eber Lucas, o Caio, o José Hilton, a Lavínia, a Giovana Rodrigues, a Stephanie, o Deilon, a Mariana, a Kathleen Lohane, não é isso? Alunos de alta qualidade. Olha, gente, tá vendo a professora e o professor de vocês estão colocando, aumentando a autoestima de vocês, viu? Eu acredito, viu, professora? Então, gente, que bom que vocês estão aqui com a gente, viu? Porque a gente quase não está mais se vendo, né? Tanto feriado na quarta-feira, mas agora as próximas aulas a gente vai estar aqui. Bom, então, olha aí. O cooperativismo, ó, galera, de Manuel Emídio, é o quê? É uma associação, é um grupo de pessoas que vão desenvolver um determinado trabalho com o objetivo, é claro, de gerar uma renda com aquilo ali e também de gerar algum impacto dentro da sociedade. Dentro de um cooperativismo, não pode, da mesma forma que dentro de uma empresa, como a gente já aprendeu aqui na nossa disciplina lá de ética, né? Não pode ocorrer distinção, diferenças de raça, de cor, de gênero, de alguma. Você não pode ser discriminado pela sua condição econômica ou social, porque o objetivo do cooperativismo é também erradicar a pobreza. E quando a gente fala erradicar a pobreza, a gente está falando, gente, de uma sociedade sem fome, né? Uma sociedade com moradia, com direito ao trabalho, com direito ao lazer. Então, com direito à educação, à saúde, à segurança. Então, em todo o mundo, este modelo de negócio é a fonte de renda de mais de 1 bilhão de pessoas. Então, de fato, essa forma aqui, né, de trabalho, um grupo de pessoas desenvolvendo uma determinada atividade econômica, gente, é um modelo de negócio que é fonte de renda para mais de 1 bilhão de pessoas. Então, com certeza é muito significativo, né? Então, olha, a importância do cooperativismo e o seu impacto na sociedade. Né? Então, como a gente já entendeu, o cooperativismo é um sistema econômico que vem ganhando cada vez mais espaço na nossa sociedade. E é claro que você, fazendo um curso de recursos humanos, tu pode também estar lá, dentro de uma cooperativa, sendo o recurso, né, o RH dessa empresa. Então, tu precisa conhecer que tipo de negócio, que tipo de trabalho é esse. E aí tu vai se ligar que é um sistema econômico também, né? Porque é uma forma de trabalho, é uma forma de atuação ativa dentro da sociedade com o objetivo de gerar uma renda e também de, como a gente viu, de erradicar a pobreza, no sentido mais amplo, né, que eu estou falando. Então, ele surge ali no final do século XIX, que como a gente já viu, né, e tem esse objetivo de impactar o meio social. E para entender esse crescimento constante e acelerado que alcançou, né, tem alcançado cada vez mais proporção, a gente precisa aprofundar quais são os impactos do cooperativismo e por que que é tão importante, né? E aí vocês já devem ter uma ideia. Olha só, qual é a importância do cooperativismo, gente? O cooperativismo é uma forma de associação que, como a gente viu, propõe diversas formas de trabalho, certo? O diferencial dessas organizações está na busca pela erradicação da pobreza. Então, é aquela ideia, não é uma organização que ela visa ali um lucro individual, mas é uma organização que seu principal objetivo é ali, né, pensando em transformar, né, as pessoas que de fato estão precisando dessa forma de trabalho. E aí a gente vai ver aqui alguns exemplos, né? Então, as cooperativas, elas se baseiam em valores éticos, valores e princípios, obviamente éticos, né, gente, que prisam
que tem como prioridade o respeito ao outro. A gente já aprendeu que nós somos seres sociais, nós estamos inseridos dentro de um coletivo. E uma organização, o próprio nome organização, é a ideia de que é um serviço que presta, né, é uma organização de pessoas que estão desenvolvendo um determinado trabalho, prestando um determinado serviço para outras pessoas. Então, é de fato um trabalho que pensa no coletivo e não no lucro individual, né, não um único nome. Então, no mundo todo existem cerca, olha aqui, de 3 milhões de cooperativas que empregam mais de 280 milhões de pessoas. E esses números servem para que a gente tenha uma noção, né, maior da grandiosidade que esse tipo de trabalho ele acaba trazendo um impacto direto na vida de todos nós, tá certo? Olha, mais de 3 milhões de cooperativas que empregam mais de 280 milhões de pessoas, gente. E aí vocês devem estar se perguntando agora, né, como é que funciona uma cooperativa? A gente já viu aqui sobre o surgimento, sobre o que é, quais são seus objetivos, e agora a gente vai entender como que uma cooperativa, ela de fato funciona. Então, uma cooperativa ela funciona por meio, obviamente, como o próprio nome diz, de uma cooperação, de uma colaboração entre as pessoas que estão associadas, né? E o foco principal de uma cooperativa não está na ideia de que é uma empresa que precisa lucrar a todo custo, mas sim está na ideia de que vai gerar um bem para todos, certo? Então, vamos aqui pensar. A galera que está em Manuel Emídio, provavelmente Manuel Emídio tem horta, né? Sabe o que é horta? Que tem lá o cheiro verde, que tem a cebolinha, que tem o alface, a cebola, o tomate. Porque, gente, a gente, né, andando pelo Piauí, na cidade de Teresina, que é onde eu moro, mas na cidade de Buriti dos Lopes, em Manuel Emídio, no meu bairro, tem uma horta. Eu tenho certeza que tem uma horta aí que vocês conhecem na cidade de vocês, né? Que provavelmente a galera aí na tua casa, que é responsável aí por fazer a comida, compra lá na horta. Geralmente a horta, o preço é mais em conta do que tu comprar em um supermercado, não é verdade? Então coloca aí, sabe a feirinha? No bairro que eu moro, aqui na cidade de Teresina, a gente tem lá a feirinha também, né? Então, tu vai lá e compra mais barato, né? O vegetal, a fruta, os temperos, e é geralmente algo que vem de cooperativas. Então, a horta que tem lá no meu bairro tem os agricultores, tem as pessoas que trabalham ali fazendo, né, plantando, colhendo, tendo todo o cuidado com a terra, um período chuvoso, tendo cuidado também. Ó, aqui a Fátima Campelo comentou, eu tenho em minha horta. Olha aí, a Fátima, gente, a nossa professora aqui, assistente, ela tem a própria horta dentro da casa dela, tá vendo? Então, se a Fátima ela tá lá com a horta dela dentro da casa dela e ela pensa, olha, gente, essa horta tá crescendo, acho que eu vou começar a vender isso aqui, eu quero uma renda extra. E aí a Fátima, ela pode pensar justamente em abrir uma cooperativa. Então ela pode ir atrás de algumas outras pessoas ali, mais 5 pessoas vão lá trabalhar com a Fátima dentro daquela horta junto com ela, né? E aí ela diz, olha, gente, beleza, então a gente vai aqui fazer esse trabalho de uma forma conjunta, vamos vender esses produtos, é claro, né, que já se transforma em uma fonte de renda. E é algo, olha, pequeno, mas é algo que gera um impacto, porque as pessoas que vão morar próximo da Fátima vão comprar os produtos que estão lá na horta dela, né? Então é um trabalho que ele circula, ele é proveitoso tanto para quem está conseguindo gerar renda para se sustentar dentro, né, nesse sistema, a pessoa que está comprando mais barato, ela também está sendo beneficiada. Sem falar que geralmente nas nossas hortas, né, não tem uso de agrotóxico, é algo muito mais natural.
Então, tem essa vantagem também. Ó, a Fátima, ela disse que tem pepino, chuchu, berinjela, cebolinha, uva e outras coisas. Gente, sério, olha, arrasou, viu, Fátima? Pepino, chuchu, berinjela, gente. Olha, cebolinha. Daí eu acho que eu só vi cebolinha. Pronto. A única coisa que eu já vi assim numa horta que eu conheço, né? Pra você ver como eu sou completamente leiga aí do assunto. Agora, pepino, chuchu, nunca. Berinjela, nunca vi um pé de berinjela. Eu amo comer berinjela e eu nunca vi um pé. Quando eu terminar aqui essa aula, eu vou jogar no Google para saber como é um pé de berinjela, viu? Arrasou. Olha aí o tanto de coisa que a Fátima deixa de comprar no supermercado, justamente porque ela tem dentro da própria casa, né? Então, isso aí já é uma economia, com certeza, né, Fátima? Então, ainda consegue consumir produtos que são muito mais naturais, que são muito mais saudáveis. Tá certo, gente? Então, cadê o pessoal aí de Buriti dos Lopes? Né? Cadê a feirinha aí na rua de vocês, a horta perto da casa de vocês? Eu sei que a gente ainda está com um sistema capitalista, que tudo tem virado mercadoria. A gente sempre fica naquela ideia de que, olha, eu vou no supermercado, que é muito mais rápido. É verdade, né? Tu vai lá no supermercado, já tá tudo lá no ponto, tu só compra. Mas realmente é um processo você também poder plantar a sua própria comida, né? Olha, a Fátima tá me perguntando aqui se eu quero um pé. Eu quero, viu, Fátima? Eu quero, que agora eu também tô naquela fase das plantas. Então eu quero sim, por favor. Ó, gente, já tô ganhando presente aqui hoje na nossa aula, viu? Então, cadê vocês aí de Buriti dos Lopes e de Manuel Emídio? Quero saber de vocês também. Se vocês conhecem alguma cooperativa aí perto da casa de vocês, gente. Olha, as pessoas, elas se reúnem de uma forma voluntária. Então, lá a Fátima, na horta dela, se ela quiser fazer uma cooperativa, é uma forma voluntária, tá certo? Ai, muito obrigada. Adorei, viu? E eu vou cuidar. Vou jogar, tu me ensina como é que eu cuido, ó, que vai dar certo. Então, gente, aqui, ó, as cooperativas, elas reúnem, né, se reúnem de uma forma voluntária, decidindo em conjunto sobre todas as suas atividades e guiando o rumo dessa organização. É sempre de uma forma democrática. Então, quando a gente pensa em uma empresa, uma organização, uma multinacional, né, vai ter o RH lá dentro daquela empresa, mas olha só, vai ser tudo de uma forma hierárquica. Existem posições, existem cargos, existem funções dentro de uma multinacional, por exemplo. Dentro de uma cooperativa não tem necessariamente essa hierarquia. É a ideia de que as pessoas elas decidem tudo ali de uma forma conjunta. Tem a participação de todos, não vem uma ordem de baixo para cima. Em uma cooperativa, a ideia de que todas as pessoas elas são iguais, elas estão numa mesma categoria, tá certo? Olha, em Buriti dos Lopes, dizem aqui alguns estão plantando só boldo. Gente, é outra cultura nossa, né? Isso é muito interessante. A questão do boldo, do chá, né? Que nem quando a gente adoece, minha avó sempre tem um chá para alguma coisa, né? Então, tem um chá para dor de cabeça, tem um chá para dor de barriga, tem chá para dor nas costas, tem chá para infecção urinária, tem chá para quebrar a pedra nos rins, não é isso? Tem chá, gente, para tudo quanto é tipo. Então, isso aí é muito da nossa cultura e é muito interessante, né? Como a gente tem, de fato, essa relação com a vegetação, com as ervas medicinais. É um conhecimento, é um patrimônio, porque vai passando de geração em geração, né? Ó, Buriti dos Lopes disse que outros, né, tem a cebola, tem o coentro. A minha mãe, há um tempo atrás, estava plantando pimentão, gente. Mas não crescia, ficava bem pequenininho, sabe? E também é isso, né? Interessante a gente poder fazer isso, que nem a nossa professora Fátima, que faz isso dentro da sua própria casa, né? Olá, São Julião, bom dia, que bom que vocês estão aqui.
Buriti dos Lopes diz que na pandemia meu pai plantou tomate, cebola, coentro e também alface. Quando eu dizia que ia levar o alface, a feirante nem acreditava. Hum, Entendi. Olha, isso aí também na pandemia é interessante, porque mudou muito, né, gente, o nosso estilo de vida. Eu lembro que teve a fase de todo mundo fazer o pão. Teve a fase de todo mundo, eu acho que durante a pandemia, né, no início ali de 2020, a gente. Não, porque a pandemia foi no início de 2020, né, final dezembro de 2019. A gente começou a ficar muito dentro de casa, então as pessoas elas começaram a procurar algo para que elas conseguissem se distrair. Né? Então, tinha um período de estudar, de trabalhar, para quem teve esse privilégio. E chega um momento, né, que as pessoas elas começam a inovar, procurar o que fazer. Então, provavelmente aqui, né, em Buriti dos Lopes, foi o pai de quem que falou isso aqui? Plantou tomate, cebola, coentro, né? Então, era algo que ele nunca tinha feito e ele começou a fazer, né, justamente durante esse período. Então, gente, com certeza, né? Olha como essa pandemia de fato impactou até a nossa forma de viver, né? Obviamente impactou a nossa forma de viver, mas eu digo assim, de relacionar, a gente ter que procurar outras coisas para se distrair, né? Antes que a gente era tão acabava não tendo esse tempo, obviamente, né? Porque durante a pandemia, uma das questões de proteção foi justamente o isolamento social, né? Ó, Buriti dos Lopes disse que não cresce muito, né? Porque não tem agrotóxico. É verdade, isso aí, gente, é algo positivo, né? Porque de fato existe muita diferença com o produto que a gente pega em casa com aquele vegetal que tu vai comprar no supermercado. E aí, sabe o que é a grande questão? É que o nosso paladar ele não está acostumado. Então, às vezes, eu posso achar estranho aquele pepino, mamão, né, que cresce em casa, o tomate, eu posso achar que tem um gosto diferente, mas vai ter um gosto diferente, que é um gosto natural e que a gente não conhece, que o nosso paladar não conhece. Então, também é uma questão da gente conseguir, né, se adaptar, se permitir também, né, a gente consumir esses produtos que são mais orgânicos. E quando eu falo mais orgânico, gente, não é ir lá no supermercado e procurar o que é o orgânico. Claro que, obviamente, é algo que vem para contribuir, né? As pessoas que não têm tempo. Então, da mesma forma que a gente tem produto de todo tipo, a gente vai ter lá o que é o orgânico e aí provavelmente você vai pagar um pouco mais também, porque a cadeia de produção não é em larga escala. Mas olha como é interessante a gente ter, né, esses produtos também, a gente tentar fazer isso, né, para quem não até para quem mora em apartamento, existem técnicas também, né, e a gente que mora em casa, que a gente consiga fazer isso, né? Como que isso também já é um impacto na sociedade que tu está fazendo, sem falar que tu ainda vai economizar. Então, dessa forma aqui, dentro de uma cooperativa, como as pessoas são voluntárias, como não existe uma hierarquia, elas acabam decidindo tudo de uma forma conjunta, né? Todas as decisões, gente, são tomadas de uma maneira participativa e descentralizada da gestão, né? Então, as cooperativas, elas também dão condições para o crescimento individual de cada um. Então, as pessoas que estão ali dentro dessas cooperativas, elas criam um ambiente mais próspero, é favorável, conquistando funções com uma remuneração adequada. E a consequência desse estilo de organização é a correção de muitas desigualdades sociais. É por isso que a gente vê muitas cooperativas dentro de comunidades, de favelas, de bairros periféricos, porque tem o objetivo também de diminuir as desigualdades sociais, como a gente viu, de erradicar a pobreza, né? Elas dão espaço para todos se desenvolverem,
naquela ideia de que você tem uma oportunidade de desenvolver uma atividade econômica, tu vai conseguir gerar uma renda, né? Tu vai conseguir estudar, tu vai conseguir, claro, né, gente, né, nos objetivos aqui da cooperativa, né, oportunidade de promover os sonhos das pessoas também, sem hierarquia, sem aquela ideia do chefe, do patrão, da chefe, né? Então, é de fato uma organização que ela é igualitária, não existem as hierarquias, né? Então, vamos ver aqui os impactos das cooperativas na sociedade. Coloca aí no nosso chat, gente, Buriti dos Lopes, se vocês conhecem alguma cooperativa aí na cidade de vocês. E aí, coloca aí para a gente saber se você conhece alguma cooperativa. É, Cadê o pessoal que está aqui? Deixa eu ver. Manuel Emídio, Curral Novo. Coloca aqui para a gente saber. Ah, professor, se você participa, se você tem algum parente, né, alguém da sua família, algum amigo que participa de uma cooperativa, você já comprou algum produto de uma cooperativa? E aí? Coloca aí no nosso chat. Olha, como a gente pode observar, as cooperativas elas trazem muitos avanços sociais nos ambientes onde estão inseridas, né? Então, agora a gente vai ver alguns exemplos, né, dos principais impactos que uma cooperativa ela traz para a sociedade. E lembra, uma cooperativa é um modelo de negócio, viu, gente? Então, a gente tem um crescimento na geração de empregos, investimento na sociedade, foco na educação e no consumo consciente, né? Existe uma participação econômica, afinal de contas, pessoas que estão trabalhando, que têm uma renda, é claro que elas vão impactar a sociedade, né, gente? Vai fazer a economia girar, né? Como se costuma falar. Existe também um foco na educação, na formação, na informação, na autonomia, na independência econômica. E um dos primeiros pontos que eu quero comentar aqui é sobre o crescimento na geração de empregos. Alguns dados levantados pela Organização Internacional de Cooperativas de Indústrias e Serviços, ACI, apontam que entre 2014 e 2018 houve um aumento de 17,8% na geração de empregos por conta do cooperativismo, né? Então, isso aqui é muito interessante para a gente poder pensar, né, de que as pessoas, com um número muito grande também de pessoas desempregadas, as pessoas elas vão buscando outras formas de sobrevivência, gente. E é claro que o cooperativismo, ele também entra aqui, né? Então, dentro de um cooperativismo, geralmente se tem salários que são mais horizontais, que a gente costuma falar, né? Então, todo mundo acaba recebendo um salário que é parecido, porque as funções dentro das cooperativas também são parecidas e elas mostram, né, de que é uma forma de negócio, na ideia de que justamente não se cria as hierarquias, tá certo? É um trabalho coletivo. Ó, investimento na sociedade, outro ponto que a gente vai comentar, diferentemente das empresas do setor privado, as cooperativas elas não têm como foco principal o lucro, mas sim o bem-estar das pessoas, né? Principalmente modificar, diminuir uma determinada desigualdade dentro de um bairro periférico, de uma comunidade, de uma favela. Então, assim, as responsabilidades e os lucros são divididos entre todos igualmente, né? Sem nenhuma hierarquia, sem nenhum salário desigual, sempre investindo parte dos ganhos em melhorias para a própria organização. Então, o cooperativismo ele tem um importante papel no desenvolvimento econômico, gente, desses bairros que são inseridos, né, numa linha de pobreza, né? Então, a gente tem as comunidades, a gente tem as favelas, sempre a gente
às vezes tem essa tensão, fala favela, ou então a pessoa se sente ofendida. E, gente, muitas vezes é um discurso até mesmo para mascarar que existem pessoas que estão vivendo também uma situação de desigualdade social, né? E aí, lembrando que as favelas no Brasil, elas vão surgindo no início do século XX, né, com aquele discurso de que era preciso modernizar o Brasil, com um discurso racista, com um discurso de um extremo preconceito com a população que era pobre. Então, enviam essas pessoas que eram negras e pobres cada vez para mais longe do centro. Então, são pessoas que elas moram cada vez mais distantes, que a gente leva aqui na cidade de Teresina, eu moro num bairro periférico. Então, eu levo 40 minutos para chegar no centro, 50 minutos, né? Aqui a gente tem sofrido com transporte público. Então, é mais um marco da desigualdade social também. Tá certo? Então, uma cooperativa, gente, ela é muito comum dentro dos bairros periféricos, justamente porque é ali que a gente tem o maior número de pessoas que estão desempregadas. Então, uma cooperativa dentro de uma comunidade, de uma favela, de um bairro periférico, é uma forma de poder mudar, certo, a realidade das pessoas que estão ali vivendo. Porque se elas estão desempregadas e elas moram e aí está desempregada, não tem nenhum mínimo para conseguir sobreviver. Então, é claro que ela vai ter mais dificuldade de ter acesso à moradia, à segurança, à saúde, uma educação de qualidade. Então, tudo isso é pensado para a cooperativa para que ela possa diminuir, para que ela possa gerar mais empregos, para que ela possa combater a exclusão social. Um outro ponto aqui fundamental, né, de impacto das cooperativas na sociedade é o foco na educação, em um consumo consciente, certo? Essas empresas, elas promovem cursos e, claro, também outros eventos para conseguir potencializar o aprendizado das pessoas que estão ali que estão ali dentro trabalhando, mas que também podem fazer isso com a própria comunidade, né? Pensando na evolução profissional também do bairro, da comunidade, da área, da região que estão inseridos. Então, o foco, claro, é um estilo de vida mais sustentável, porque também se gasta menos. É um estilo de vida sustentável, o fato da professora Fátima ter dentro da própria casa dela uma horta, que ela tem um pepino, chuchu, a berinjela, a cebola, a uva. Ela já não compra mais no supermercado. Já é um dinheiro que ela consegue economizar. Então, é um estilo de vida mais sustentável também. Né? Então, tu imagina a pessoa que ela é costureira e ela faz a própria roupa dela. É um estilo de vida mais sustentável. Porque, como a gente já viu aqui na disciplina de ética, né, quando a gente foi falar sobre sustentabilidade, que tem uma relação direta com a questão ambiental, obviamente, mas também com a questão econômica e social. Né? O jeans que se compra dentro de uma loja gasta mais de 3.000 litros para ser produzido, um único jeans. Né? Um carro gasta mais, eu acho que são milhões de água, milhares de litros de água para se produzir. Então, a gente precisa pensar justamente na ideia que a cooperativa ela te incentiva a uma ideia de ser algo mais consciente, mais uma vida mais sustentável, né? Reduzindo automaticamente a geração de lixo, incentivando práticas que são mais saudáveis, tanto para os membros da cooperativa, mas também para a vida do planeta, né, gente? De fato. Olha que essa informação, no Brasil, de cada 10 pessoas, 4 conhecem o cooperativismo. Por isso que eu estou perguntando para vocês aqui no nosso chat se vocês conhecem alguma cooperativa aí na cidade de vocês. Olha, por que você deve dar mais importância para as cooperativas? Gente, diante dos inúmeros benefícios que a gente já viu aqui, trazido pelas cooperativas, né, cresce a necessidade da gente dar mais importância, né, esse modelo econômico, porque muitas empresas que nasceram nos últimos anos poderiam ter se adequado ao setor privado.
né? Claro, porque a gente vive dentro de uma estrutura econômica que não é muito vantajosa, né? Se você preza pela ascensão social de todos os envolvidos dentro de um projeto, porque, como eu falei, existem essas hierarquias. E dentro de uma cooperativa, a ideia é que não exista, tá certo? Olha, faltam profissionais capacitados para a gestão de cooperativas. Gente, por mais que o cooperativismo ele cresça exponencialmente pelo mundo, né? Cada vez mais ainda são poucos os profissionais que se formam em graduações especificamente focadas na gestão de cooperativas. E uma cooperativa é uma empresa. Ela precisa ter ali um gestor, um RH, um administrador que tenha mais conhecimento, que seja mais especializado, né? Então, quando a gente pensa em uma organização, sempre a gente precisa pensar que precisa ter ali. Eita, eu falei muito precisa, né? Quando a gente fala que uma organização, a gente se liga de que existem profissionais em todas as áreas e uma cooperativa ela também precisa ter um profissional que seja especializado naquele determinado assunto, né? Olha, só para a gente fechar a primeira parte da nossa aula, os princípios universais do cooperativismo. A adesão voluntária e livre, né? Tu precisa ter o desejo, vai lá numa cooperativa procurar ver se tem a possibilidade de tu trabalhar, uma gestão democrática, porque existe uma participação de todos, né, uma participação econômica de todos os membros, autonomia, independência, uma educação profissional, uma cooperação e o interesse pela comunidade. Esses aqui são os principais pontos aqui, né, os princípios universais do cooperativismo. Beleza? Então, olha só, a gente está terminando aqui a primeira parte da nossa aula. Na volta, a gente vai falar um pouco mais agora sobre a relação do cooperativismo com o empreendedorismo e também vamos responder alguns exercícios sobre o conteúdo. Então, fica aí que daqui a 3 minutinhos eu estou de volta.